Por que, afinal, um eleitor decide votar em determinado candidato? Muitos dizem que é carisma, outros que é a máquina política, alguns falam em redes sociais. A ciência política mostra que é tudo isso e mais um pouco. Ou seja, pessoal, a questão é muito mais complexa. E é aí que entram as pesquisas eleitorais, que são ferramentas fundamentais para entender e influenciar esse processo. Pesquisas não servem apenas para medir a intenção de voto. Elas ajudam a mapear como o eleitor toma decisões. No livro Como o Eleitor Escolhe Seu Prefeito, temos que o voto é influenciado por 3 grandes questões. Primeiro, a avaliação do governo local. O desempenho do prefeito em exercício ou da liderança local costuma pesar muito na decisão do voto. Proximidade e identidade. Porque o eleitor valoriza quem parece entender a sua realidade. E por último, a campanha e a comunicação, que é fundamental como os candidatos se posicionam, comunicam propostas e ocupam espaços na mídia e nas ruas. Com pesquisas bem desenhadas, conseguimos diagnosticar cada um desses fatores. Vamos para um exemplo prático. Uma pesquisa pode mostrar, por exemplo, que o eleitorado está insatisfeito com a saúde e a segurança de determinado local. Esse dado não é apenas um diagnóstico. Ele orienta a agenda e o discurso da campanha. Se é uma reeleição, a pesquisa revela acertos e vulnerabilidades de governante. Para o candidato de oposição, essa pesquisa mostra os principais pontos fracos, os principais pontos para se atacar. Outra questão central é a segmentação. Nós aqui do DataCensus sabemos que jovens e idosos votam com critérios diferentes, que moradores da periferia e do centro percebem distintamente os problemas, que mulheres, homens, pessoas com diferentes níveis de escolaridade respondem de forma variada. Percebemos que pode haver distinção entre o voto de católicos e o voto de evangélicos. E é aqui que a estratificação das pesquisas se torna estratégica, pois permite falar a linguagem certa para cada um desses públicos. Na lógica eleitoral, as pesquisas funcionam como um sistema de navegação. No início da pré-campanha, ajudam a testar nomes, medir potencial de crescimento e identificar eventuais rejeições. Durante a campanha, permitem acompanhar tendências, avaliar se a comunicação está funcionando e corrigir rotas. Na reta final, fazemos o chamado tracking, captando diariamente eventuais mudanças na posição do eleitorado. O eleitor não decide de forma puramente racional. Emoção, identidade e contexto local pesam muito na definição de voto. E com pesquisas, é possível traduzir esse comportamento em números e tendências, transformando o que antes era incerteza em uma correta estratégia de campanha. Portanto, pessoal, entender como o eleitor escolhe seu candidato exige olhar para além, muito além das intenções declaradas. E as pesquisas eleitorais são o fio condutor entre o que pensa o eleitorado, o que sente o eleitor, o que a campanha comunica e, no final das contas, o que decide a eleição. E mais, campanhas que ignoram esse instrumento costumam se perder em achismos, enquanto aquelas que sabem ler e interpretar bem os dados com inteligência aumentam muito suas chances de vitória. No fim, se há um caminho para a vitória, ele passa por entender como efetivamente o eleitor escolhe um candidato e usar as pesquisas para decifrar esse processo. E se te interessa entender mais sobre como as pesquisas eleitorais orientam campanhas, segue o Muqueca de Política e o Instituto DataCensus.